lá, a boa notícia é que vem da economia. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre de 2017. Para especialistas, o crescimento da economia ainda não tira o país da recessão. Maior responsável pela alta do PIB é o setor agrícola. Os agronegócios subiram 13,4% no período. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. São Paulo ganha 20 municípios de interesse turístico. São Paulo tem muita vocação turística e nós precisamos explorá-la cada vez mais. Deputados aprovam convite a diretores de empresas do setor de citricultura para falar à CPI. Alunos de escola pública de Mairiporã visitam o Palácio 9 de Julho. Uma audiência pública debate o projeto de lei que institui diretrizes para acabar com a fome em São Paulo. A expansão da universidade virtual é debatida aqui na Assembleia, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Vamos começar o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com o repórter Jorge Machado, que acompanha neste momento uma reunião da Frente Parlamentar em defesa do Instituto da Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, não é isso, Jorge? O IANSP. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Exatamente isso. É uma audiência pública da Frente Parlamentar em defesa do IANSP, uma frente que é coordenada pelo deputado Marcos Martins, do PT, que está aqui ao meu lado, uma frente que já tem 2 anos de existência. Ela foi criada em 2015 e hoje está sendo apresentado aqui um relatório, pelas distritais aqui da CCM IANSP, a Comissão Consultiva Mista. O que tem nesse relatório, deputado? Esse relatório dá um quadro dramático de atendimento em toda a região e uma cobrança que será entregue a cada deputados da frente parlamentar, mas isso é extensivo à Comissão de Saúde, mas a todos os deputados, para que tenham o apoio a essa frente parlamentar, para que o governo do Estado retorne parte dos recursos que a população tem direito. Os 2% que os servidores contribuem, o Estado não contribui os 2%. A contrapartida. A contrapartida. Essa é a demanda principal. E há reclamações de falta de atendimentos, há um problema no hospital do servidor, o acidente que tivemos do servidor, o Sebastião, que faleceu num acidente há uma semana aproximadamente, lá no elevador. Temos em outros hospitais. Lá na sua Osasco tem um hospital que está há 8 anos. 8 anos lá, aguardando a conclusão do Hospital Regional lá de Osasco. Aprovamos uma visita da Comissão de Saúde que será feita. O Hospital do Servidor também tem uma visita já prevista da Comissão de Saúde e nós esperamos que tenha um retorno, essa expectativa para que o IANSP seja minimamente atendido, é a expectativa e o clamor de todos que estão presentes aqui. Muito bem, parabéns e sucesso, deputado Marcos Martins, boa audiência. Muito obrigado. Sérgio, é com você. Obrigado, Jorge. E do auditório Paulo Kobayashi, vamos até o auditório Franco Montoro, de onde fala ao vivo a repórter Silvia Garcia. Silvia, você tem aí informações do 3º seminário de fortalecimento dos conselhos tutelares, não é isso? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. O seminário começou por volta das 10h30 da manhã e teve iniciativa através da deputada Beth Saão, do PT, que está aqui do meu lado. Coordenando a mesa, a gente tirou a senhora rapidinho ali da presidência, né, deputada? Por que esse movimento todo na casa? Tem 54 municípios aqui participando hoje. É muito significativo. Fizemos um esforço grande para que viesse o maior número possível de conselheiros. Acho que além de significativo, representativo. E isso é que é importante. A ideia é fortalecer, é melhorar, é diminuir os problemas que existem ainda para poder fazer com que os conselhos tutelares, de fato, tenham o peso e o respeito que eles precisam ter cada vez mais na sociedade e a capacidade de intervenção na política de proteção e de garantia de direitos. Acho que isso é fundamental. Os debates aqui têm convergido para isso. E a ideia é, ao final desse seminário, nós possamos tirar alguns encaminhamentos, porque quando
quando você faz um seminário, não é só para discutir e problematizar o tema que você está tratando, mas mais do que isso, é para você apresentar propostas que sejam capazes de melhorar a situação dos conselheiros e, por consequência, das crianças e dos adolescentes, porque é eles que fazem essa interface, são eles os agentes que estão mais próximos da realidade das crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade e em situação de risco. Hoje eu falei 54 municípios presentes. A senhora pretende levar essa discussão também para o interior, né? Aquela notícia se Maomé não vai até a montanha. Claro que sim, porque a gente viu, eu recebi e-mails de conselheiras que não conseguiram vir, porque não tinham condições para isso, condições financeiras, as prefeituras não podem pagar, enfim, é uma pena isso. Então eu não vou deixar de fazer esse debate, claro que talvez não nessa mesma dimensão, mas de levar para eles também um bate-papo, uma roda de conversas, para que a gente possa estar aprimorando o trabalho dos conselhos tutelares para discutir o papel, para discutir a capacidade de intervenção que esses conselheiros têm nesta área tão importante para o futuro desse país, que é a criança e adolescente. Acho que nós precisamos cada vez mais ter um olhar mais amplo e não só isso, fazer com que as autoridades possam trazer esse debate, fortalecer isso através de melhoria no orçamento. Os conselhos precisam ter independência, precisam ter autonomia e, sobretudo, precisam ter orçamento próprio, que eles têm que destinar, como eles vão fazer a distribuição desse orçamento. Pode até ser supervisionado, fiscalizado, ter transparência, claro, sempre defendemos a transparência, mas é preciso que os conselhos tenham independência dos outros poderes, porque eu acho que isso fortalece o trabalho deles. Obrigada pelas suas informações, deputada, e bom seminário para a senhora. Lembrando que a cobertura completa do seminário hoje você acompanha no Jornal Amanhã da Assembleia. Sérgio. Silvio, obrigado. Os deputados que integram a CPI do Detran escolheram agora há pouco o presidente e vice da comissão. Eu converso agora com o repórter Jeremias Gomes, né, Jeremias, para saber quem é que vai comandar os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O presidente desta comissão será o deputado Caio França, do PSB. Ele foi eleito agora há pouco, a reunião durou cerca de 1 hora, uma reunião considerada muito importante pelos deputados aqui da casa. Bem, esta CPI vai durar aí pelo menos cerca de 100 dias ou mais aí pela frente de trabalhos, vai se reunir todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, e o foco principal será a investigação de emissão irregular de carteiras de CNHs, carteiras de habilitação. O requerimento para a instalação desta CPI é de 2015, e naquela época já dava conta aí de pelo menos 5 mil motoristas que tiraram esta CNH irregular, com valores que variavam aí de 2 até 6 mil reais por cada habilitação. Bem, o vice-presidente desta comissão será o deputado Chico Sardelli, do PV, e o relator, o deputado Marco Vignoli, do PSDB. Volto com você, Sérgio. Ok, Jeremias, obrigado pelas suas informações. Uma grande cerimônia aqui na Assembleia marcou a sanção pelo governador Geraldo Alckmin da lei que cria 20 municípios de interesse turístico. Prefeitos de várias cidades acompanharam a assinatura da nova legislação aprovada por todos os deputados do Parlamento Paulista. Com o hall monumental completamente lotado, o governador Geraldo Alckmin sancionou a lei que cria os primeiros 20 municípios de interesse turístico. A lei de autoria coletiva foi aprovada recentemente pelos deputados, que prestigiaram a solenidade ao lado de centenas de prefeitos e vereadores. Uma legislação moderna, né, que permite que outras 140 cidades de São Paulo passem a usufruir de um novo recurso, um dinheiro que vai todo ano, para que ela possa investir só em turismo. Hoje são 70 cidades que repartem um dinheiro e agora as outras 140 cidades vão repartir outro dinheiro. Isso vai permitir também um ranking, porque todos os anos algumas cidades caem e outras sobem, incentivando a cidade a usar bem o recurso, usar o recurso como deve ser usado, especificamente para o turismo. Com a nova lei, os municípios podem receber cerca de R$650 mil por ano para investir no fomento ao turismo. O grande desafio do mundo moderno é emprego, que a tecnologia acaba podendo fazer mais com menos gente, e nós temos que estimular o emprego. O turismo é fortemente empregador, está no DNA de São Paulo receber bem, acolher pessoas. São Paulo é terra cosmopolita, de miscigenação racial,
Turismo gera emprego, turismo distribui renda, turismo aproxima os povos, o turismo promove negócios, traz uma cultura de paz, então ele é super importante. São Paulo tem muita vocação turística e nós precisamos explorá-la cada vez mais. Então eu quero aqui agradecer os 94 deputados que conseguiram construir com muito diálogo, com muita conversa, para conseguir chegar ao consenso de fazer esse projeto se tornar uma realidade de autoria coletiva. E não me lembro, desde que assumi a presidência da Assembleia, desde o momento que virei deputado estadual, de um projeto ser aprovado com a autoria dos 94 deputados. A aprovação da lei que beneficia os municípios de interesse turístico foi elogiada também pelos parlamentares. Uma etapa já foi cumprida, primeiramente pelos municípios que cumpriram a Lei 1261, que foi uma lei que trabalhamos nela durante 6 anos e que hoje chegamos ao momento final, que é a execução da sanção do governador, e assim os municípios passam a receber recursos, os municípios passam a se organizar e traz-se o quê? Justiça ao Estado de São Paulo. 6 cidades da região de Ribeirão Preto foram beneficiadas hoje. Temos Barretos, Santo Antônio da Alegria, Brodowski, Monte Alto e Rifaina. Falta Ribeirão Preto, mas infelizmente a administração anterior, a prefeita, não apresentou os documentos necessários, mas Ribeirão também ficará como uma cidade de interesse turístico. Um projeto muito importante, parabenizar os 94 deputados, o nosso presidente Cauê Macris, pela atitude, pela coragem, vice-governador Márcio França e, por fim, o governador Geraldo Alckmin. E abraçar com todo o amor e todo o carinho do mundo a cidade de Martinópolis, que se torna de interesse turístico, e tantas outras que estão esperando. Estamos esperando Santo Expedito, Panorama, Rosana e por aí vai. 2 dos 20 prefeitos das cidades beneficiadas falaram sobre a importância da aprovação da Lei de Interesse Turístico. Olha, é um momento muito importante para Barretos, para toda a região. Barretos é um nome muito forte, é um nome de turismo no estado de São Paulo. É uma cidade das mais fortes, não só do estado, mas do país. E agora recebe uma chancela, um título de interesse turístico. Barretos já merecia há muito tempo pelos atrativos, pela estrutura, por tudo que representa, pelo nome, pelo que leva de Barretos e São Paulo para o Brasil e para o mundo, já ter esse título de instância. Hoje é um critério técnico e Barretos cumpriu esse critério técnico. Espírito Santo do Pinhal é uma cidade de 44 mil habitantes, um povo maravilhoso. Nós estamos implantando agora lá a política café, que é tradição na nossa cidade, além das belezas históricas, nosso teatro, a estação ferroviária, que se Deus quiser agora com o apoio do FID, nós vamos poder também ser restaurado, e tantos outros momentos ali, tanto na parte urbana do nosso município e uma extensão rural maravilhosa com mais de 800 propriedades rurais. E a quarta-feira foi de muito trabalho para os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. O repórter Jeremias Gomes acompanhou as sessões de votação em plenário. Na última sessão extraordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek, os deputados derrubaram o veto do senhor governador Geraldo Alckmin de 23 projetos de lei. São projetos que dão denominações a prédios públicos no estado de São Paulo, em geral de escolas, viadutos e de poupa-tempo. O governador agora tem 48 horas para sancionar estes projetos ou manter o veto e, neste caso, estes projetos serão sancionados pelo presidente aqui do Parlamento Paulista, deputado Cauê Macris. A gente volta ao estúdio. Vamos agora conferir a previsão do tempo para hoje em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, o sol fica encoberto agora à tarde, mas não chove, a máxima não passa dos 22 graus. Na região de Presidente Prudente, a quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, sem chuva. A máxima também fica nos 22 graus. Pode chover em áreas isoladas na região de Araçatuba. Os termômetros chegam a 20 graus. Tarde de tempo nublado, com chuva fraca em São José do Rio Preto e cidades próximas. A máxima chega aos 21 graus. Chove fraco agora à tarde em Ribeirão Preto e região. Mas à noite o tempo abre. A máxima fica nos 23 graus. Diretores de pequenas e grandes empresas ligadas ao setor de citricultura serão chamados e convocados para falar sobre denúncias de cartel. Você vai ver depois do intervalo. Até já.
hoje tem uma audiência pública aqui na Assembleia para debater a reintegração de bibliotecários demitidos pela Prefeitura de São Paulo. Eu vou começar agora com o repórter Mauro Frisma. Mauro, está me ouvindo? Tudo bem, Mauro? Queria suas informações agora. Boa tarde para você. Olá, Sérgio Everton. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham esta edição do Jornal da Assembleia. Olha, Sérgio, esses bibliotecários demitidos pela Prefeitura de São Paulo procuraram o deputado Carlos Gianazzi do PSOL para tentar reverter essa situação. E aí o deputado Carlos Gianazzi decidiu convocar essa audiência pública para tratar do tema. A última notícia que se tem na cidade de São Paulo a respeito das bibliotecas é que a gestão Dória vai implantar a chamada Biblioteca Viva. Esse projeto foi anunciado no dia 16 de março pelo próprio prefeito João Dória e a proposta é inspirada num modelo de Medellín, na Colômbia, e propõe a mudança em 54 bibliotecas públicas. Então, logo mais à noite, a partir das 7 horas, no plenário José Bonifácio, esses bibliotecários demitidos da Prefeitura de São Paulo terão este encontro com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Sérgio. Obrigado pelas informações, Mauro. Os deputados que participaram da cerimônia de sanção da lei que dá status de municípios de interesse turístico a 20 cidades de São Paulo falaram ao jornalismo aqui da TV Assembleia SP. Hoje estamos aí vendo o sonho acontecer. Então eu particularmente assim me sinto assim muito feliz, muito contente, porque no legislativo é difícil você materializar os seus desejos. E hoje nós estamos aqui materializando um desejo antigo, né? Por quê? Porque foi uma quebra de paradigma dentro da Assembleia, porque foi um projeto elaborado pelos deputados, coordenado por nós, mas um projeto que fala de desenvolvimento. E é isso o que todos querem, né? Todos querem, principalmente nesse momento de crise. Hoje o turismo precisa muito do ser humano ainda, porque faz parte do setor terciário da nossa rede, e isso faz com que seja menos mecanizado do que os demais setores. Então, a gente está criando aqui uma nova divisão, cumprimentar todos os envolvidos, parabenizar os municípios que também se capacitaram para chegar nesse momento. Não foi uma coisa que o deputado quis, apresentou e pronto. Os municípios tiveram que se preparar, criar um plano diretor, criar um conselho municipal, um inventário turístico e por isso chegaram a esse patamar e vão receber ainda esse ano, né, uma quantia significativa de mais de R$600 mil para poder fazer obras ligadas ao turismo. Na verdade, o único estado do país que tem um recurso carimbado única e exclusivamente para investimento no turismo. Mas esse município poderá acumular para o ano que vem, poderá ser um aporte significativo para cidades, que muitas cidades são pequenos municípios, ou seja, vai ajudar a geração de renda, a geração de emprego, vai fomentar esse pujante instrumento que é o turismo. E uma audiência pública debateu o projeto de lei que institui e estabelece diretrizes para a política estadual de erradicação da fome em São Paulo. Segundo a ONU, mais de 1,5 bilhão de pessoas passam fome em todo o mundo. No Brasil, todo ano, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas, segundo o Instituto Mundial de Recursos. A melhor destinação da carne, grãos e frutas que se perdem poderia reduzir ou acabar com a fome. Mas o processo é complexo e deve ser impulsionado pelo poder público, explicam estes especialistas. Quando o alimento é desperdiçado, é uma responsabilidade do Estado colaborar com o destino. Hoje tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina uma série de aspectos para evitar todo o impacto ambiental decorrente do desperdício de alimentos. A gente tem um volume gigantesco de alimentos no Brasil e no mundo que é desperdiçado, e de um lado e do outro lado 1 bilhão de pessoas que não têm acesso a alimentos. O Estado de São Paulo pretende dar um salto nas políticas públicas com o estabelecimento da Política Estadual de Erradicação da Fome e da promoção da função social dos alimentos. Uma vez tendo uma política estadual, os próprios municípios, as próprias entidades podem se valer de uma política pública como essa, que vem sob o aspecto de uma legislação, para que possa instrumentalizar as iniciativas de bancos de alimentos, a chamada educação para a alimentação. Então tem vários aspectos práticos, mas também pedagógicos que nós precisamos desenvolver no âmbito da sociedade. A autora do projeto de lei falou da importância do debate. Nós não estamos falando de uma pessoa, de 2 ou de 50, nós estamos falando de dezenas, de centenas, de milhares. Segundo a última estimativa, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas passam fome no mundo, ou quase 2 bilhões de pessoas passam fome no mundo. Comer não é só o comer,
é você ter um alimento saudável, um alimento que tenha nutrientes que o ser humano precisa. Então nós apresentamos esse projeto na Assembleia exatamente com essa expectativa de implantar com o governo de São Paulo, no estado de São Paulo, uma política pública de função social dos alimentos e com isso a erradicação da fome. Os diretores de pequenas empresas que atuam na produção de sucos serão chamados para falar na Comissão Parlamentar de Inquérito da Citricultura aqui da Assembleia Legislativa. As grandes empresas suspeitas de cartelização no setor também serão convocadas. A CPI também quer ouvir outros envolvidos nesse ramo do agronegócio. Produtores, prefeitos de quase 350 cidades produtoras, empresas de suco de laranja e representantes do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, devem prestar depoimentos durante as reuniões da comissão. O deputado José Zico Prado, do PT, destacou a importância desta investigação para o pequeno produtor. O papel da indústria é produzir, não é plantar laranja. Quem tem que plantar laranja é o pequeno e o médio produtor. Eles têm que comprar a laranja do pequeno e pagar um preço justo. Hoje, se você pegar a grande empresa, do suco que ela produz, 60% ela planta. O que a gente precisa ter claro aqui na Assembleia é que essa CPI, no momento que ela está sendo feita, é muito importante para a gente recuperar a produção de laranja no estado de São Paulo. Nesta segunda reunião da CPI, os parlamentares discutiram sobre a ordem das oitivas, datas e quais empresas serão convocadas ou convidadas. Outro assunto debatido é a importância dos depoimentos da pequena indústria e também dos produtores. Os primeiros depoimentos já têm data para acontecer. As pequenas empresas serão convidadas para falar com a comissão no dia 7 de junho. A grande indústria, o cartel que foi identificado através do acordo do CAD no ano passado, ela prejudica não só os pequenos produtores, mas também a pequena indústria, né? Aquelas pequenas fábricas, aqueles que atuam com muita dificuldade na área. Então a ideia foi convocar eles também, convidar eles também, para que eles possam vir aqui expor questões quanto à verticalização, quanto ao uso irregular das caixas de laranja, para poder fazer o debate ampliando não só os produtores, mas com a pequena indústria também. No dia 8 será a vez das grandes empresas. Estas serão convocadas. Aprovamos esse plano de trabalho, onde nós vamos poder dar um andamento. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, nós vamos ter a oportunidade de ouvir os representantes dos produtores, como a Socitros, como a FAESP, como a SRB, o Fundecitrus, que é uma mescla entre produtores e a indústria. Então, eu acredito que a gente está cumprindo as etapas que a gente tem que realmente seguir aqui na nossa CPI. Crescimento no número de universidades virtuais vira tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. Voltamos já já. O Jornal da Assembleia está de volta para falar agora com o repórter Mauro Friesman, que tem informações sobre um evento que vai comemorar a abertura, né, Mauro, do mês LBGT. É isso? Sérgio Everton, este evento de abertura do mês do Orgulho LGBT 2017 é organizado pelo SOS Racismo, é um serviço de denúncias aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo e também pela agência Animalia. Tem o apoio da deputada Beth Saão, do PT, da deputada Clélia Gomes, do PHS, da UNA, a União Nacional LGBT, UBM, União Brasileira de Mulheres e Grupo Lambda LGBT. Será uma mesa de conversa entre autoridades políticas e representantes artísticos da militância do movimento LGBT, com muita imagem, som e também performance e exposição de fotos. Tudo isso vai acontecer hoje, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no auditório Franco Montoro, com transmissão pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio Everton. Ok, Mauro, obrigado. A expansão da universidade virtual como forma de levar ensino de qualidade a um número maior de estudantes foi debatida aqui na Assembleia Legislativa. Os parlamentares da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação receberam a presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo para prestar contas do cargo. A professora veio à Assembleia Legislativa prestar contas da administração desde que assumiu há 120 dias. Falou do crescimento do ensino à distância nos últimos anos e da possibilidade da instituição funcionar como uma plataforma que oferece conteúdo das principais universidades do estado. Como nós já temos estabelecidas a USP, a Unesp, a Unicamp e o Centro Paula Souza como instituições de ensino superior paulistas,
O que nós pretendemos é usar a expertise acadêmica que eles já têm no ensino presencial e transformar isso em educação à distância e distribuir para o Estado. Hoje a Univesp tem 26 polos de ensino. São os lugares físicos em que os alunos vão para tirar dúvidas. Mas a universidade virtual está em expansão. Nós estamos levando para o Vale do Ribeira, para o Pontal do Paranapanema, para o centro do estado. Então o estado de São Paulo como um todo vai receber a Univesp. Nesse primeiro momento são 31 novas cidades, mais 29 já existentes. E aí, em outubro, abriu um chamamento público para mais 100 cidades. Atualmente, a Universidade Virtual oferece ensino à distância para 2.300 alunos de licenciatura e engenharia. Para 2018, a Univesp pretende oferecer a segunda licenciatura à distância para professores da rede municipal e estadual de educação. Então, possibilita otimizar e levar para as mesmas regiões mais distantes. No nosso caso, a região noroeste, a região oeste, os dois vales, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, levar todo estudante que tenha interesse possa ter acesso à universidade, uma educação de altíssima qualidade. Nós temos que construir um modelo de desenvolvimento onde o conhecimento, e que se chega ao conhecimento através da ciência e da tecnologia, é o que vai determinar os países mais desenvolvidos, os estados mais ou menos desenvolvidos. Criação de empregos. Esse, segundo os deputados, deve ser o grande legado da aprovação da lei que torna 20 cidades paulistas de interesse turístico. Até o fim deste ano, mais de 120 municípios devem ser contemplados. O turismo ele é uma grande indústria, é uma indústria que promove muito rapidamente o emprego, e São Paulo tem a cara do Brasil. Você pode visitar o Brasil visitando São Paulo. Com a inclusão dessas cidades, são cidades do interior, nós vamos fazer a integração desse turismo, então das nossas, da costeiro, das praias, mas chegando até o interior, e tem belezas, no caso da nossa região lá, região de Grandes Lagos, região de floresta, então muito bonito. Esse é um avanço e eu diria que é um exemplo para o país nesse momento em que se fala tanto de crise, quanto o importante hoje é de buscar soluções. O que nós queremos fazer agora, né? Depois dos 140 municípios aprovados aqui, sancionados, e o turismo hoje não é que nós estamos preocupados, é gerar emprego. E o turismo gera muito mais emprego do que uma indústria. As indústrias hoje são automatizadas e o turismo não. Você tem uma pousada com 10 leitos, você precisa de quase 30 pessoas para cuidar dessa pousada. E as pessoas que serão contratadas serão as pessoas da cidade. E é isso que nós estamos precisando nesse momento. Eu vejo que o prefeito que foi contemplado, a cidade que foi contemplada, ele tem que dar pulo de alegria. Porque nós estamos vivendo uma recessão, o Brasil está numa recessão, o Brasil está parado. As coisas não acontecem só em São Paulo. São Paulo ainda é um estado privilegiado, que nós temos aí um governador que está fazendo um grande trabalho e conseguiu segurar as verbas para, neste momento, prestigiar essas cidades. Num momento tão difícil para o Brasil, para nós paulistas, de desemprego, 14 milhões de desempregados, economia paralisada. Esse incentivo ao turismo regional, turismo local, aos poucos vai gerar emprego em muitas cidades, atividade onde no mundo inteiro o turismo é uma grande fonte de renda. Se Deus quiser, nós em São Paulo estamos dando esse exemplo e vamos incentivar o turismo cada vez mais como fonte de trabalho, fonte de renda, como a sociedade do futuro. E hoje tem programa inédito aqui pela TV Assembleia SP. Confira aí. Às 8 da noite, no programa Por Dentro da Política, o jornalista Jorge Machado recebe o deputado José Zico Prado, do PT. Em pauta, a atual situação das balsas no estado e a CPI da citricultura. Às 9, no Assembleia Convida, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, recebe o cantor, compositor e artista plástico Ed Star. E às 10 da noite, no programa Em Discussão, o jornalista Mauro Friesman recebe especialistas para debater o projeto de lei do Executivo que derruba a exigência de envio de comunicação às pessoas que terão o nome incluído em cadastros de inadimplentes. Não perca!
Vamos saber agora dos destaques do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo para esta quinta-feira. Em cerimônia no Parlamento Paulista, governador Geraldo Alckmin sanciona a lei incluindo mais municípios de interesse turístico. No mandato em pauta, o deputado Vaz de Lima, do PSDB, avalia o atual cenário político. Projeto de regulamentação de terras em Itapeva e registro é aprovado na Assembleia Legislativa. Em ato solene, o deputado Marco Vignoli, do PSDB, lança a Frente Parlamentar das Relações Exteriores. Na coluna Opinião, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, fala da venda de uma escola tradicional da Vila Mariana. Acesse o Diário Oficial pelo www.al.sp.gov.br. E vamos conferir mais previsão do tempo para hoje no litoral e também no interior do estado. Em Sorocaba e região, à tarde é de tempo parcialmente nublado. Não deve chover, hein? A máxima fica nos 20 graus. Para o Vale do Ribeira, a previsão é de uma quinta-feira com tempo fechado e chuvas isoladas. Em Registro, a máxima chega aos 23 graus. Nas cidades do litoral santista, a quinta-feira terá chuva na parte da tarde. À noite, o tempo abre. A máxima chega aos 27 graus. E no Vale do Paraíba, o tempo fica fechado com chuva em áreas isoladas. Em São José dos Campos, os termômetros chegam aos 24 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode assistir a partir das 2h30 da tarde a sessão plenária, ou pela TV Assembleia SP, ou através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.